Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! Nessa teleaula você vai aprender quais as propriedades dos metais, vai saber o que é densidade, o que é uma liga metálica e vai ver quais os objetos de metal que são atraídos pelo ímã. Ih, olha só, chegou no horinha. Esse é o Rodrigo, é um velho cliente aqui da banca. Ele trabalha num depósito de sucata há vários anos. Ele vai ajudar a entender melhor esse maravilhoso mundo dos metais, não é isso? O que depender de mim. Então adiante que o conhecimento sobre os metais nos espera. Olha só. Fogões, geladeiras, carros, portões, janelas, talheres. É só a gente lembrar desses objetos do nosso dia a dia para a gente ver como os metais são importantes na nossa vida. Mas será que as pessoas sabem quais são as características dos metais? Vamos ver. Eles produzem som. São duros. Transmitem eletricidade. Transmitem calor. Ele é muito usado para fazer chapa, fio, estátuas, estatuetas. Como você viu, de uma maneira geral, as pessoas sabem quais são as características dos metais. Mas para não ficar nenhuma dúvida, vamos ver agora quais são as propriedades especiais desses materiais. Os metais são materiais flexíveis e dobráveis. Essa propriedade é conhecida como maleabilidade. Eles também podem ser transformados em fios, pois não arrebentam quando são esticados. É o que a gente chama de ductilidade. Os metais também são grandes condutores de calor e também de energia elétrica, ou seja, eles têm boa condutividade térmica e elétrica. Com todas essas propriedades especiais, fica fácil entender porque nós estamos cercados de objetos de metal. Se a gente for entrar a fundo nesse assunto, você vai ver que existe muito mais metal na nossa vida do que a gente imagina. O seu negócio, por exemplo. Não, de metal aqui tem a banca e o objeto outro. O meu negócio é papel, não tem nada a ver. É o que você pensa. O papel, as revistas, os jornais, são todos fabricados com máquinas construídas com metal. Poxa, não é que ele tem razão? Então quer dizer que além dos objetos de metal que nos cercam, existem outros objetos que não são feitos de metal, mas são fabricados por máquinas que são feitas de metal. Puxa vida, não dá mesmo para negar a importância do metal. Bom, já que o metal é tão importante, você é a pessoa indicada para responder essa pergunta. O que acontece com os objetos de metal que nós já usamos? Por exemplo, eu tenho um portão lá no fundo de casa. O que vai acontecer com esse portão? Bom, normalmente os objetos de metal usados são vendidos ou até jogados fora, né? Mas no fim acabam todos num depósito de sucata. Olha, eu já estou nesse negócio há muitos anos, mas até hoje eu me lembro direitinho como foi o meu primeiro dia de trabalho lá no depósito de sucata. Era curioso ver aqueles objetos que tinham sido de grande utilidade transformados num monte de ferro velho. Ô, Rodrigo, agora a gente pode conversar. Você sabe que eu quero que você seja meu assistente lá no escritório. E você vai cuidar de muitas coisas. Vai tratar do caminhão para viagem, vai ajudar na venda. Mas para fazer tudo isso, não tem jeito. Você tem que conhecer os metais muito bem. Pode deixar comigo, Supervisor. Não sei muito de metal, mas aprendo com rapidez. Para dizer a verdade, eu sempre tive curiosidade de saber para onde iam aquelas coisas velhas que os sucateiros compram na rua. Aqueles carrinhos vendem para os sucateiros pequenos que ficam nos bairros da periferia. Sim. Nós compramos deles e vendemos para siderúrgicas, essas empresas que trabalham os metais. Quer dizer então que todo esse ferro velho vai virar metal novinho em folha de novo? Exatamente. E aqui nós trabalhamos basicamente com ferro. Como você pode ver, tem de tudo nesse montão de sucata. Eu vi, tem geladeira, tem fogão, tem fio que não acaba mais. Eu vi até um fusquinha. Presta atenção, Rodrigo. Quando eu digo que há uma mistura, não quer dizer que seja uma mistura de objetos, mas sim de metais. Isso aqui é um fio de cobre, por exemplo. E olha, tem fio de alumínio, tem fio de cobre com capa de chumbo. Enfim,
Olha, tem metal aqui que você nem imagina. E é preciso prestar atenção que cada metal tem o seu preço. Então você precisa saber o que é o que para poder vender bem. Senão, a gente acaba tomando prejuízo. Entendi, mas... Peraí. Mas ferro também é metal? Foi exatamente isso que eu perguntei. Claro que é, ele respondeu. Olha, eu trouxe até uma coisa aqui para mostrar. Tá aqui, ó. Eu também achava que a palavra metal só era usada para esse tipo de metal, quando na verdade o nome correto disso é latão. Latão? Mas eu tinha certeza que isso aqui que era metal. Isso, o latão também é um metal, assim como o ferro. Um instantinho só, já volto. Tá. Como eu ia dizendo, esse metal amarelo parecido com ouro é o latão. O latão, na verdade, é uma mistura de cobre e zinco. Puxa, mas onde é que eu estava com a cabeça? É claro que o latão também é um metal. E o mais interessante é que as propriedades do latão são completamente diferentes das propriedades do cobre e do zinco. A densidade, por exemplo. Densidade? Densidade, relação entre a massa e o volume de um corpo. Vamos ao laboratório. É muito fácil entender o que é densidade. Aqui nós temos 3 pequenos cubos maciços, ou seja, eles não são ocos. Um é de cobre, outro de zinco e este terceiro é de latão. Todos esses cubinhos têm 1 centímetro de aresta ou lado. Quer dizer, todos têm o mesmo tamanho ou volume, 1 centímetro cúbico. Vamos pesar cada um desses cubinhos. O de cobre pesa 8,9 gramas. O de zinco, 7,1. E o de latão, 8,6. O que isso significa? No caso do latão, por exemplo, significa que a massa de cada centímetro cúbico de latão é de 8,6 gramas. É isso que a gente chama de densidade. A densidade do cobre é 8,9 gramas por centímetro cúbico. A do zinco é 7,1 gramas por centímetro cúbico. E a densidade do latão é 8,6 gramas por centímetro cúbico. E é fácil perceber que quanto maior é a densidade, mais pesado é o material. Desses 3 aí, o cobre é o mais pesado. Depois vem o latão e, por último, o zinco. É isso mesmo, o latão é uma mistura de cobre e de zinco. E para entender como ele é feito na prática, que nós estamos aqui nesta pequena metalúrgica. Quem vai explicar isso pra gente é o Ney. Por favor, Ney, você pode explicar como é feito o latão? Claro. Vamos nessa? O latão, então, é uma mistura de 2 metais. E como não podemos ver o cobre e o zinco separadamente, podemos dizer que o latão é uma solução. E todas as soluções de 2 ou mais metais são chamadas de ligas. É isso aí, resumindo, é o seguinte: as ligas são misturas homogêneas de 2 ou mais metais. A gente também pode dizer que elas são soluções sólidas de 2 ou mais metais. O problema é que às vezes o objeto é de ferro, só que coberto com latão. Quer dizer, quando a gente vê um metal amarelo assim, não dá para saber se é latão ou se é ferro recoberto com latão? Bom, só olhando fica difícil, tem que pegar. Ué, pegar para quê? Bom, isso o seu Perizão me ensinou no primeiro dia de trabalho lá no depósito. A gente tem que pegar, Rodrigo, para sentir o peso. Isso porque o ferro é mais leve que o latão. Quer ver só? Qual é o mais pesado? É esse daqui, mas também ele é muito maior. O rapaz leva jeito pro negócio. É claro que para calcular os pesos de 2 materiais, eles têm que ter mais ou menos o mesmo volume ou tamanho. Senão, não adianta. Para ver qual material é mais pesado, vamos pegar 2 cubinhos de 1 centímetro cúbico. Um de ferro e outro de latão. Veja só, o cubinho de latão é mesmo mais pesado. A gente já viu que a massa do cubinho de latão é 8,6 gramas. Vamos ver qual é a massa do cubinho de ferro. Aí está, 7,8 gramas. Isso quer dizer que a densidade do ferro é de 7,8 gramas por centímetro cúbico, que é menor que a do latão. Ou seja,
O ferro é de fato mais leve. Deixa eu ver se entendi direitinho. Quando duas substâncias têm o mesmo tamanho, mas massas diferentes, a gente diz que essas substâncias têm densidades diferentes, não é isso? Exatamente. Quanto maior a densidade, maior a massa. Mas quer dizer então que para descobrir a densidade de algum material, a gente precisa saber a sua massa e o seu tamanho, não é isso? Bom, a massa, tudo bem, é só arrumar uma balança. Agora, como é que a gente faz para medir o volume de um objeto irregular como esse aqui que você trouxe? Bom, afinal, quase nunca os objetos têm aquelas formas bonitinhas dos cubinhos. Você tem toda a razão. Mas os químicos têm um bom método de descobrir o volume de peças irregulares. Eu estou justamente descobrindo o volume dessa peça aqui. Veja o que eu faço. Primeiro, eu coloco água num recipiente graduado até um determinado nível. No caso, 70 centímetros cúbicos. Aí eu anoto. 70 centímetros cúbicos. Em seguida, eu coloco a peça dentro do recipiente. E é claro que o nível da água sobe. A diferença entre o nível final e o nível inicial é exatamente o volume da peça. Nesse caso, 7 centímetros cúbicos. Muito bem. Descobrir a massa é mais fácil ainda. É só pegar a pecinha e pesá-la. 47,95 gramas. Muito bem. Já temos o volume e a massa. Agora só falta descobrir a densidade. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Peraí, se 7 centímetros cúbicos do material dessa peça pesam 47,95 gramas, então 1 centímetro cúbico vai pesar 47,95 dividido por 7, que dá 6,9. É isso! Quer dizer então que a densidade do material dessa peça é de 6,9 gramas por centímetro cúbico. Esse negócio de densidade é muito importante, mas nos meus primeiros dias de trabalho lá no depósito, eu só consegui descobrir o que era e o que não era ferro graças a isso aqui, ó, o ímã. Peraí, ímã? Mas ímã não atrai todo tipo de metal? Claro que não, olha só. Tá vendo? O ímã não consegue atrair o latão. Para dizer a verdade, ele só consegue atrair o ferro. Olha aqui. Fica fácil, ó. É só encostar o objeto. Se puxar, é ferro. Se não puxar, é metal fino. Metal fino, peraí. Metal fino não fala. Metal fino é todo metal que não é ferro, como o latão, o cobre, o zinco, o alumínio, etc. É isso mesmo. O metal fino vale mais. É por isso que a gente precisa vender separado. Então, por falar nisso, você não me explicou o que vai acontecer com o meu portão que está lá no fundo do quintal. Quer dizer, com o metal velho. Tá bom, já que você está tão interessado, eu vou te fazer um convite. Enquanto a gente combina aqui, você fica de olho na revisão para ver tudo que aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que a maioria dos objetos que usamos na nossa vida diária são de metal. Ou então, são feitos com um instrumento ou máquina de metal. Vimos também as propriedades dos metais, a maleabilidade, a ductilidade e a condutividade térmica e elétrica. Você aprendeu ainda o que é densidade e que quanto maior a densidade, mais pesado é o material. E mais, aprendeu que a liga é uma mistura homogênea de um ou mais metais, como o latão, que é de cobre e zinco. E que a liga é uma solução sólida. Por último, você ficou sabendo que o ímã só atrai objetos de ferro e que todos os outros metais que não são de ferro são chamados de metais finos. Olha só que interessante. O Rodrigo me convidou para dar um pulo lá na sucata onde ele trabalha. E de lá a gente vai para uma siderúrgica para ver o que acontece com o metal usado. Eu sei que você também ficou com vontade, mas a nossa visita só vai acontecer na próxima teleaula. Por enquanto, a melhor coisa que você pode fazer é dar uma boa estudada no seu livro de química. Tchau. Até a próxima teleaula. Vou fechar a banca. Tá bom.